Olá, gestores jurídicos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E depois da vinheta, eu tenho um tema muito bacana para tratar com vocês hoje, então vem comigo. Gestores jurídicos, bom, vocês vieram comigo e hoje nós vamos falar sobre livros acadêmicos. Eu vou mostrar para vocês alguns dos meus livros da faculdade, mas eu não vou mostrar todos, porque os que eu vou abordar aqui são temas interessantes para você estudar, tá? Que envolvem até determinadas áreas de atuação e também livros de pesquisa, livros que podem ajudar aí também no seu dia a dia de estudo da faculdade, tá bom? Então, o primeiro livro que eu quero apresentar para vocês é um livro que eu tinha muita vontade de adquirir. Ele não é da faculdade, mas através da faculdade eu me interessei pelo tema e então adquiri ele comprando ele. É esse aqui, ó. Manual, tá? O Manual da Mediação e Arbitragem. Esse livro, ele é completo, ele traz toda a teoria da mediação, como que era antigamente, tem leis antigas e mostrando a diferença das leis atuais. Então, vocês podem ver que tem vários grifos aqui, né? Então, assim, são bastante coisas importantes que eu anotei. Então, assim, a mediação de conflitos, ela é uma das áreas de atuação que você pode estar atuando como gestor jurídico e notarial. Então, eu vou até ler um trechinho aqui para vocês entenderem mais ou menos, tá? Olha, a mediação, por sua vez, pressupõe relacionamento entre as partes anterior ao conflito, tá? Para êxito na mediação, o mediador deverá ser profundo conhecedor do conflito existente entre as partes, o que torna a mediação mais demorada do que a conciliação. Então, aqui está falando, né, que a mediação é um procedimento que exige mais tempo do que a conciliação, né? Outra questão, nos chamados meios adequados de solução de conflitos, a conciliação e a mediação, nos quais as próprias partes buscam de forma consensual a melhor solução para o conflito, ganham particular relevância. Nesses casos, o terceiro atua como intermediador imparcial, funcionando unicamente como facilitador da comunicação e, consequentemente, composição entre as partes. Então, aqui ele está falando da mediação. Esse livro, ele aborda tanto mediação como arbitragem e menciona também o que se trata e o que é a conciliação. Então, é um ótimo livro para você estudar mais sobre mediação, sobre arbitragem e entender esse conceito aí de resolução de conflitos, de negociação, tá? Então, vamos para o próximo livro. Esse livro, ele é o mais importante até do Brasil. Olha só, Constituição Federal. A Constituição Federal, assim como o Vademecum, eles são livros que servem apenas para você consultar, tá? Às vezes você está ali numa determinada disciplina da faculdade e tem alguma lei, eles citam algum artigo de alguma lei, e aí você vai lá, anota e pesquisa, tá? Essa Constituição eu não comprei, eu ganhei, e eu ganhei ela da minha tia, tá? Ela tem uma influência aqui no âmbito político da minha cidade, e ela tem contato também com algumas pessoas influentes, né? E aí ela ajeitou para mim, ela conseguiu para mim essa Constituição. A Constituição é um livro que ele é dado gratuitamente também, tá? Então, eu já tenho até já ensinei pro pessoal lá no Instagram como conseguir materiais gratuitos, tá? Pela internet, através dos senadores, dos governadores que enviam pra gente. E, inclusive, o próximo livro que eu vou mostrar é um dos que eu ganhei, tá? Então, esse aqui é a Constituição e ele serve para você consultar, tá? Para você apenas consultar e, claro, consultar ali junto com um dicionário em mãos, porque tem muitas palavras jurídicas que a gente não usa no nosso vocabulário diário, então a gente não entende muito o significado, tá? Então, a dica muitos me perguntam, Amanda, eu não estou entendendo sobre aquela disciplina de direito, nossa, é muito difícil, é muito complicado, como é que eu faço? O certo é você estudar o livro da faculdade e pesquisar fora, e sempre estar com o dicionário em mãos, porque se tiver alguma palavra difícil, você vai lá no dicionário
e tem até um dicionário jurídico, tá? Diferente do dicionário Aurélio, o dicionário comum que a gente conhece. Então é interessante você ter em casa para sempre nos seus estudos, até mesmo uma leitura que não seja acadêmica, você tenha um dicionário ali para entender o significado de certas palavras que são abordadas, tá? Então o segundo livro foi A Constituição. A faculdade, elas nos sobrecarrega de muitos materiais didáticos, tá? Principalmente EAD. Porque, no meu caso, além dos livros físicos, também tínhamos livros digitais, né? Mas a vantagem de você ter livros físicos é que você vai guardar ali para o resto da sua vida. Sempre que você quiser consultar, que você quiser relembrar, você tem eles ali. Diferente de certos livros, como o próximo que eu vou mostrar, são livros que eles precisam ser atualizados todo ano. Quem sabe muito bem disso são os concurseiros. Os concurseiros, eles sabem que certos livros todo ano precisa ser atualizado, né? Então, você precisa ter essa consciência de atualizar certos livros se você for querer se manter sempre atualizado naquele tema, tá? Nossa, aqui tá muito calor. E eu nem liguei o ventilador, né? Porque ia fazer barulho. E aqui nesse lugar que eu tô não tem ar-condicionado. Então, vamos seguir para o nosso terceiro livro, que é o queridinho Vademecum. Esse é de 2021. Eu ganhei ele de um senador. Eu vou mostrar aqui porque foi ele que me deu, então eu vou mostrar quem é o senador, né, que me deu. Deixa eu ver se aqui, ó. Senador aqui do meu estado, tá? O senador Roberto Rocha. Ele me enviou através do pedido gratuito que a gente faz, tá? Você envia um e-mail e como que a gente consegue esse contato? Tem um site onde a gente tem a lista de todos os e-mails de todos os senadores do estado da gente, tá? Você escolhe um estado e aí o ideal é do seu estado, você procurar do seu estado. E aí você escreve um e-mail, envia para eles e aguarda a resposta, né? Eles não respondem o e-mail, tá? Simplesmente mandam um pacote. Então, pode ser que chegue, pode ser que não. No meu caso, esse aqui, ele demorou aí uns 3 meses para chegar. Quando chegou, eu nem lembrava. Chegou o pacote, gente, eu não comprei nada pela internet. E aí, quando eu abri, que eu dei de cara com esse livro aqui, eu percebi que tinha sido do pedido que eu tinha feito, né? Eu fiz o teste. Depois que eu fiz o teste, que chegou, comecei a divulgar aí para os colegas, tá? E eu achei essa dica no Jus Brasil, que é muito interessante vocês terem uma conta. Se você quer estar a par, quer estar por dentro ali desse ramo jurídico, o Jus Brasil é uma ótima opção, não só para você expressar a sua opinião sobre o nosso curso, mas também para você... lá tem muitas informações interessantes, inclusive essa dica de ganhar um material jurídico gratuito, eu encontrei lá no Jus Brasil, um artigo. Bom, vamos continuar a nossa lista de livros. E o próximo livro, ele é um livro que é um tema abordado muito importante para a sua vida profissional, tá? E também pessoal, né? Porque sem esse tema desse livro, quem seríamos nós, né? Seríamos mau caráter. Então, esse livro aqui, ele é muito interessante você entender sobre o assunto, principalmente você que pretende trabalhar como autônomo, porque você precisa ter esse requisito para prestar um serviço de qualidade, tá? Que é ética, tá? Esse livro ele é especificamente sobre ética empresarial, mas ética em si, ela é um requisito importante para você ter porque é um requisito meio que de caráter, tá? Se você vai prestar um serviço, você tem que prestar bem feito. Se você não pode já ir tentando fazer aquele serviço, já pensando só no seu lucro e não pensando no outro que está te contratando. Então, nós precisamos ter ética profissional em tudo que a gente for fazer profissionalmente, seja trabalhando como CLT ou trabalhando como autônoma, você tem que ter caráter, tá? Por quê? Você tem que fazer o seu nome. A nossa profissão não é uma profissão muito conhecida. Então, se você não prestar um serviço bem feito, né, já vai queimar o nosso filme aí de todo mundo, entendeu?
Então, assim, cada profissão tem a sua fama, né? Então, a nossa tem que ser a das melhores, tá? Então, o que é ética, né? Então, assim, o estudo da ética, ela vem de várias, como é que eu posso dizer? São vários tópicos que são abordados no estudo de ética, tá? Um deles é até filosofia, tá bom? Mas, de acordo com esse livro aqui, sobre ética empresarial, aqui menciona que as questões éticas parecem fazer parte de todos os setores da atividade humana. Decisões referentes ao que é certo e errado, bem e mal, permitido e proibido, estão presentes na política, na economia, na educação, na religião, nos negócios, enfim, tudo o que diz respeito ao ser humano, ao mundo, à sua condição humana. Então é isso. Então, você saber que é certo e fazer o que é certo, ser justo, é ser ético, tá? Você precisa passar profissionalismo. Então, como eu mencionei na mediação, eu sobre mediação, você que pretende atuar como mediação, um dos requisitos profissionais que você vai precisar ter é a confidencialidade. Se você quebrar a confidencialidade com o seu cliente, você já quebrou a sua ética profissional. Então, pense nisso. Um tema muito bom para você estudar ética, tá? Bom, o próximo livro é um tema muito importante também, porque faz parte de um dos pilares da nossa graduação. É isso aí, calor aqui, tá? Nossa. Enfim, o próximo livro se trata de um dos pilares da nossa graduação, né? Lembra do vídeo aí que tem no canal sobre os 3 pilares da nossa graduação? Então, eu vou falar sobre um deles aqui. Nesse livro, tema, que ele tá até com a capinha aqui descolando, porque eu já mexi tanto nele, mas é um tema muito importante para você estudar. Pode ser dessa autora, pode ser de outro, mas que aborde esse tema para que você entenda esse pilar que é muito importante. Porque se você for atuar numa área, Amanda, eu pretendo atuar na área voltada mais para o direito, mais jurídica. Tudo bem, mas você vai precisar entender esse conceito para saber lidar com situações, com a empresa, com o local que você vai trabalhar, tá? Uma das coisas que, antes de eu mostrar aqui o livro, uma das coisas que eu observei bastante ao longo dessa minha jornada aí acadêmica é que os bacharéis em Direito, eles focam muito realmente na parte do direito, da disciplina direito, né? E as outras questões, elas vão ficando de lado, por exemplo, gestão. Então, eles se formam advogados, mas eles não sabem administrar o próprio escritório. Muitos não sabem, não estou generalizando, né? Então, em grandes escritórios, eles acabam tendo o seu departamento ali separado, tá? E esse é o diferencial da nossa graduação. Nós temos esse pilar também como formação na nossa grade, que é a administração estratégica, tá? É você fazer planejamento, você ter ferramentas ali de gestão, você saber implantar um projeto, né? Você saber fazer a empresa crescer e se ela quebrar, você reerguer, entendeu? Então, você entender sobre administração, os pilares da administração, o que é administração, como é administrar, como se faz um planejamento administrativo, isso é importante para você. Olha só como é importante, mesmo que você for trabalhar como CLT, isso vai ser um diferencial de conhecimento para você, tá? Por quê? Eu vou até abordar aqui uma pergunta que me fazem muito no Instagram, que é a questão da remuneração. Todas as áreas que eu já toquei no assunto no meu perfil, as pessoas perguntam quanto que é que eu vou ganhar. E aí, Amanda, e o salário? E eu sempre dou a mesma resposta. O salário, ele é relevante, tá? E ele depende da empresa, depende do recrutador, depende do cargo que você vai exercer, das funções que você vai exercer. Então, assim, não tem como a gente ter uma base salarial para a nossa área ainda.
A base salarial da nossa área é a base salarial de todo trabalhador comum, que é um salário mínimo. Então, a gente se inicia dessa maneira. E por que eu tenho certeza que é apenas o início? Porque eu vivi isso. Eu entrei no cartório ganhando um salário. E eu saí de lá ganhando mais de um salário. Por quê? Eu tive conversa, eu tive objetivo, né? Então, assim, quando você está no emprego e você quer mudar de emprego, o que você pensa primeiro? É na melhoria, em um cargo melhor, né? Em um salário melhor, flexibilidade. Você pensa sempre melhor. Você não vai querer mudar de emprego para retroceder. Não, eu vou mudar de emprego para me ganhar menos, para me trabalhar mais. Não, claro que não. Você visa sempre o melhor. Então, quando eu saí do meu emprego antigo de recepcionista, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu estou saindo daqui para ganhar melhor, para trabalhar na minha área, né? Então, mesmo que eu trabalhasse mais, mas eu queria trabalhar na minha área e ganhar melhor, né? Não fazia sentido eu sair de um salário mínimo para ir para outro salário mínimo, né? Então, assim, quando eu soube que minha carteira ia ser assinada, foi a primeira coisa que eu perguntei. E eu perguntei sem medo, entendeu? Porque não tinha o que perder. Não tinha o que perder. Se eu baixasse minha cabeça ali, eu ia sempre ficar em um salário mínimo, entendeu? Então, assim, se você se forma, você faz uma graduação, você tem custos, né, de mensalidade, você tem custo do seu tempo, né, você tem custo do que mais? Às vezes você faz uma especialização, você investe numa pós-graduação, aí você faz todo esse investimento para você ganhar um salário mínimo? Claro que não. Então você tem que ser firme na sua decisão. Poxa, eu estudei, eu gastei, eu me dediquei, eu passei horas sem dormir, eu fui dormir tarde, acordei cedo, estudando, me qualificando para ter um conhecimento, para me ser mais inteligente do que eu sou, para me saber o que fazer quando eu me formar. E aí eu me formei e consegui um emprego, mas aí eu vou receber um salário mínimo? Não, isso não está certo. Então você tem que visar sempre o melhor, tá? E é importante você entender os pilares da sua graduação, é importante você ter convicção sobre quanto você quer ganhar. Tudo bem, vai iniciar com o salário mínimo, mas qual é a política da empresa? Você aumenta o salário? Você aumenta o salário, você tem alguma questão aqui de pirâmide, de metas para poder aumentar o salário? Então, tudo isso aí você tem que saber, tá? Tudo isso aí você tem que saber se você quiser prosperar e ganhar bem na sua profissão, tá? Então, vamos continuar aqui. Próximo livro também entra em um dos pilares da nossa graduação, ó. Gestão empresarial ou simplesmente gestão. Gestão envolve cultura, organização, tá? Da empresa, ou até mesmo da sua jornada trabalhista, do seu trabalho como autônoma, tá? Então, assim, você precisa entender sobre gestão, porque gestão é como administrar também, tá? É como administrar, então você precisa entender, né? A teoria, a implementação e a prática, tá bom? Então, como um dos pilares, gestão empresarial, tá bom? Bom, estamos finalizando o vídeo, tá? Nós temos mais 4 livros aqui para abordar, mas eu quero deixar um recadinho para você. Finalmente eu criei um grupo no WhatsApp. Muitos estavam me pedindo, muitos perguntavam, eu quero saber, acho que eu vou abrir, acho que vou fazer uma exceção, vou criar um grupo no WhatsApp, tá? Então eu criei um grupo no WhatsApp, então você já pode clicar no link aqui da bio, tem o link do grupo para você entrar, tá bom? E não esqueçam, tá bom? Tem o grupo também do nosso portal aí, nosso ambiente secreto, no Discord, uma comunidade, um portal dos gestores jurídicos, para você estar recebendo conteúdos de qualidade lá e estar interagindo com os colegas. Então não deixe de participar. Então, pessoal, vamos lá continuar o nosso vídeo. E aqui eu tenho mais 4 livros para te apresentar. 4, fiz 3, mas é 4. E um deles eu até já abordei aí no início, né? É o tema. Mas esse livro aqui em específico, ele é da faculdade, tá? No final eu vou mostrar todos que são realmente da faculdade, dos que eu recebi. Mas esse aqui, ó.
Esse livro aqui, eu tive a disciplina desse livro, né? Mediação e Arbitragem, do professor Anthony Youssef. O próprio autor do livro foi que deu aula pra gente na época dessa disciplina. E foi a partir desse livro que eu comecei a me interessar sobre mediação, né? E mencionando a questão da ética, né, e da confidencialidade, que andam juntas, aqui no livro menciona o que é a confidencialidade, tá? Então, a confidencialidade é bastante ampla, já que se trata de um princípio basilar da mediação e permite que a mediação seja mais efetiva, pela segurança que transmite a todos os envolvidos. Então, os envolvidos na mediação, eles vão ter a segurança de que tudo que foi conversado ali, o mediador não vai sair contando para todo mundo, não vai comentar com a família, não vai comentar com o cônjuge. Por quê? Porque é confidencial, tá? É um processo. Então, uma das coisas que a gente aprende na mediação é essa questão da confidencialidade. E esse livro específico, ele é da faculdade, né? Tem até aqui o símbolo da Uninter, onde eu estudei, tá? O próximo livro, ele também se trata de um dos pilares da nossa graduação, tá? E é uma das áreas, um dos pilares, assim, que tem muita importância, porque você vai entender, no nosso dia a dia, pessoal, a gente lidar com pessoas o dia inteiro, né? E você entender como lidar com as pessoas te ajuda no seu trabalho, tá? Não te faz aquele funcionário que só tá ali pelo salário, né? Te ajuda a compreender, a lidar melhor com o cliente, a como lidar com aqueles clientes estressados, aqueles clientes que chegam já descontando tudo em você. Eu lidei com diversos tipos de cliente e aprendi muito, muito mesmo, tá? E esse livro também é da faculdade, tá? Ó, Gestão de Pessoas e Talentos. Então, esse livro, assim, ele serve como uma referência em entendimento de gestão de pessoas, tá? Porque ele é fundamental para o profissional da área. Então, nosso curso tem 3 pilares, né? Gestão administrativa, direito e cartório, né? Os serviços extrajudiciais. Então, você precisa entender o que é gestão, tá? Você precisa entender. O próximo livro também vai te ajudar a se comunicar com as pessoas, a se comunicar com o seu público, com os seus clientes, tá? E também no seu processo de trabalho da mediação. Esse livro aqui eu comprei, ele não é da faculdade, mas pesquisando sobre o assunto de mediação, acabei entrando no tema, então eu quis saber mais e encontrei esse livro. Comunicação Não Violenta. E ele é muito interessante, eu já li ele 2 vezes, e é incrível, assim, alguns relatos, algumas formas de como as pessoas elas lidam com essa comunicação assim não violenta, onde você vai observar, onde tem um sentimento, onde também você vai ver as necessidades da pessoa, para então pedir o seu favor. É tipo isso. Então, assim, o processo da comunicação não violenta, ele funciona assim. O que estamos vendo os outros dizerem ou fazerem que é enriquecedor ou não para a nossa vida. Então, o que a gente está observando que vai agregar ou não na nossa vida. O truque é ser capaz de articular essa observação, sem fazer nenhum julgamento ou avaliação, mas simplesmente dizer o que nos agrada ou não naquilo que as pessoas estão fazendo. Em seguida, nós identificamos como nos sentimos ao observar aquela ação. Então, os 4 componentes da mediação, da comunicação não violenta, que eu mencionei aqui, o primeiro é a observação. Então, você vai observar a situação. Depois, o segundo componente é o sentimento. Então, você vai analisar o que você sentiu com aquela observação. Se você se sentiu magoado, se você se sentiu assustado, se você se sentiu alegre, divertido ou irritado. E em terceiro lugar, a gente reconhece quais de nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos identificados aí. Então, primeiro, você observa. Segundo, você sente. Terceiro, você vê a necessidade. E o quarto tem o pedido. O que é o pedido? Tá? O pedido
Nós vamos dar, aqui ele dá um exemplo do que se trata. Então, por exemplo, uma mãe poderia expressar essas 3 coisas ao filho adolescente dizendo, por exemplo, Roberto, quando eu vejo 2 bolas de meia suja debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, eu fico irritada, porque eu preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. É uma frase bastante elaborada que um adolescente, acho que pelo menos no meio em que eu convivo, não entenderia nada, porque de intelectualidade hoje em dia são poucos jovens que têm. Mas esse exemplo ele é muito simples e a gente entende bem, tá? Então aqui, ó, de primeiro momento, o que ela fala? Roberto, quando eu vejo. Então, quando ela fala que vê, ali é a observação que ela fez daquela cena, tá? Do que ela presenciou. E quando ela diz que ficou irritada, então ela demonstrou o sentimento dela com aquela situação. E então, quando ela fala, eu preciso de mais ordem, é a quarta, é a terceira, o terceiro componente, que é a necessidade que ela sente daquela situação, que ela precisa de ordem, né? E ela imediatamente continua com o quarto componente, um pedido específico. Então, o pedido ele tem que ser específico. O que ela diz? Você poderia colocar suas meias no quarto ou na lavadora? Esse componente enfoca o que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer a nossa vida ou torná-la mais maravilhosa. Então, a comunicação não violenta, ela ensina muito isso. Ensina a gente a pensar antes de agir. Então, no meu caso como mãe, muitas vezes a gente age sem pensar, porque a gente vê um erro e a gente já quer corrigir. A gente a gente ainda tem essa adaptação de mostrar o que está errado para o filho entender o que está errado e então ele corrigir. Então a gente vai direto para a correção, né? Então a comunicação não violenta, ela nos ajuda muito nessa questão aí de usar as palavras certas, de pensar antes de agir. E isso é ótimo, não só para o nosso meio pessoal, mas também para o nosso profissional, tá? Então, a comunicação não violenta aí para vocês de dica, tá? E o autor é o Marshall B. Rosenberg, tá bom? É um autor muito, muito conhecido mesmo e tem até aqui um comentário, olha, de um juiz titular da terceira vara da infância e da juventude de Porto Alegre. O que ele fala? Associada à justiça restaurativa, a comunicação não violenta vem ajudando a revolucionar as relações interpessoais e a gestão institucional, não só no campo da justiça, mas também com parceiros que atuam nas políticas de segurança, assistência, saúde e educação. Então a gente vê isso também, olha, um ótimo exemplo de comunicação não violenta. Eu não sei quem já assistiu, mas eu gostava muito de assistir aquelas ocorrências de polícia, né? Passava na Band ali, os policiais ali indo fazer a ocorrência, que alguém ligou porque a mulher foi agredida. E a abordagem que o policial fazia não é aquela abordagem agressiva. Olha, eu lembro disso e eu assistia quando era adolescente, então é muito importante observar as coisas, né? E eu até já mencionei no Instagram que um dos meus hobbies, né, é assistir filme. Eu amo filmes, e mais do que séries. E eu sempre gosto de assistir um filme mais de uma vez. Então, uma observação na segunda vez, eu percebo o que na primeira eu não fiquei atenta. Então, isso é muito importante também. E, claro, depende do que você vai assistir, tá bom? Não assista coisas fúteis muito, tá? Não tem problema você assistir ali algo ali mais leve, né? Mais engraçado e tudo mais. Mas sempre foque em coisas interessantes, em coisas que vão agregar no seu intelecto, na sua inteligência, no seu vocabulário, nas suas opiniões, né, que vai te ajudar a se expressar melhor, a falar melhor. Então isso é muito, muito importante na sua vida, não só profissional, mas pessoal também, tá? E por último, um livro, eu deixei esse livro por último, não porque ele é menos importante, mas é porque ele é um tema que eu gosto bastante, é um livro que eu gosto bastante e também é um livro que me fez me apaixonar por essa área que eu atuo hoje, tá? Eu já mostrei ele no Instagram também. Ele é da faculdade, tá? Eu recebi da faculdade, ó.
Noções elementares da atividade notarial e registral. Quando eu peguei esse livro a primeira vez na faculdade, primeira coisa que eu não tinha noção do que era, o que é notarial e registral. O que é notarial? Porque assim, o cartório, a gente conhece como cartório, o nome popular, mas o nome correto é serventia. Então assim, é muito difícil você encontrar uma cidade onde consta lá no cartório assim, serventia extrajudicial da cidade tal. A pessoa não sabe nem o que é serventia extrajudicial, mas cartório ela entende muito bem. Então, cartório é o nome popular para serventia extrajudicial, né? E aqui nesse livro, eles abordam não só sobre quando iniciou esses registros, né, a questão notarial e a questão registral do Brasil, mas também aborda sobre os serviços cartorários, né, o que é escritura, o que é autenticação, o que é procuração, tipos de procuração e a questão dos valores. Quem que passa o valor dos serviços que são cobrados no cartório, né? Ele menciona aqui a tabela de emolumentos. Então, assim, é um livro bem bacana de você entender sobre os cartórios, sobre as serventias, tá? Não é exatamente aqui sobre os cartórios, mas digamos assim, um resumão, porque é um assunto muito extenso, eu tenho muita coisa para aprender, essa parte cartorária, muita coisa mesmo. Vocês não têm noção de quantas coisas a gente vai aprendendo ao longo do tempo sobre os serviços cartorários. E claro, a lei ela muda o tempo todo. Código de normas, né? Você tem aí código de normas, tabela de emolumentos, lei LGPD. Então é muita coisa mesmo para você estar aí tendo uma noção de como que funciona uma serventia. E para finalizar esse vídeo, eu quero enfatizar algo importante para você que chegou até aqui. Seja você que está iniciando o curso, ou você que já está quase se formando, ou você que está aqui para entender e quem sabe ingressar nesse curso, tá? Não se desespere, não foque em decorar leis, tá? Não foque em decorar leis. Durante o período da faculdade, foque em passar nas provas e estudar o conteúdo que é abordado na faculdade, os livros que são disponibilizados para você. Se preocupe com isso, tá? E claro, sempre observando, sempre vai observando aqueles temas que vão te chamando mais atenção e que você tem mais facilidade. Vai anotando, vai guardando, porque esses temas, essas áreas, esses estudos extracurricular, vai te ajudar a decidir a tua área de atuação futura. Então, não deixa de sempre observar o que te agrada mais durante o curso, para você se aprofundar nos estudos, para você buscar entender mais sobre aquele tema, aquela área, para que possa aí te ajudar a decidir por qual área você vai optar, tá bom? Então, essa é a minha dica final, para você não se desesperar e não focar em decorar leis, tá? Porque a questão das leis, você aprender determinada lei, também depende da área de atuação que você pretende seguir. Então, obrigada porque você chegou até o fim desse vídeo e clica no link aqui abaixo na descrição, entra para o grupo no WhatsApp, fica atento lá sobre as notícias, teremos novidades, materiais gratuitos, né? E o que for melhor para agregar aí no seu conhecimento sobre a nossa profissão. Então, até o próximo vídeo e até mais!